Amigos do canal Arquitetura em Série, mais uma vez estamos juntos aqui, falarmos um pouco mais sobre arquitetura e engenharia e também as matérias que envolvem tudo aquilo que podemos colocar para o bom funcionamento da arquitetura e da engenharia. E é muito bom, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que tem um especialista na realidade, o Dr. Frederico Bernardes, especialista na área de licitações, pós-graduado em processo civil e graduado em Harvard em gestão para altos executivos. Doutor, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. É um prazer tê-lo conosco e também obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí, a oportunidade de falar, né? Poder falar para pessoas aí que têm um interesse direto na matéria, muito interessante. Gera um debate, gera uma discussão e gera um interesse, um despertar de alguns interesses, até inclusive que voltam para utilizar na área de vocês, né? Engenharia e arquitetura. Eu acho muito bacana a oportunidade, eu agradeço. Nós que agradecemos. Olha, se é muito bom fornecer para o governo pelo volume das compras governamentais que existem, né? O governo ele contrata muito essa área de arquitetura e engenharia para todo lado, para o Brasil inteiro, né? Por que é então que muitas empresas ficam de fora desse mercado, na sua opinião? Talvez por opção, né? Porque o que acontece? O governo, a administração pública, ele é um grande comprador porque tem um volume muito grande de demanda, né? E é obrigatório, impositivo por lei, isso aí está na Constituição também, que as compras, para terem transparência, foi criado um processo próprio para isso. Então, geralmente é feito por meio de licitações. E essas licitações para poder permitir transparência no processo, né? A impessoalidade das pessoas que vão relacionar, para não ter um dirigismo, né? A pessoa interessada, assim, meu conhecido, meu amigo, para evitar essas questões. E isso aí talvez transfira a possibilidade, angaria a possibilidade de você fazer uma compra melhor, né? Porque a coisa pública é de todos, mas às vezes não se tem essa noção na sua amplitude correta, né? Seria coisa de ninguém que está errado esse entendimento. Então fixou-se aí alguns parâmetros objetivos. Então um dos motivos dos parâmetros é justamente o quê? Você fazer a compra por meio desses procedimentos de licitação pública. Então está aqui a demanda, quer dizer, a demanda existe, ela é bastante intensa, né? Então as pessoas para participarem bastariam que elas se adequassem às exigências, que não são tantas quanto se espera, quanto o pessoal pensa, né? Exatamente. Tanto é que a gente tem, inclusive, regulamentação aqui especializada para dispensa de alguns documentos, de algumas exigências relativas a pessoas de microempresas, pequenas empresas, né? Que pagam um facilitador para o ingresso dessas pessoas na disputa. Exatamente. Muitas pessoas acreditam que os processos licitatórios são extremamente burocráticos, né? São muitas vezes difíceis de se participar, mas é uma área em que, por exemplo, no Brasil são 5.500 municípios espalhados por todo o Brasil e todos eles precisam de obras de engenharia e arquitetura e urbanismo e tudo Sim. isso, né? Então é interessante as pessoas se interessarem por esse assunto, né? A lei que rege as licitações ainda é a 8.666? Exato. Essa lei é de 93 e ela é sucessora de um chamado Decreto 2.300, que é quem regulamentava as licitações no país, né, em relação pelo menos à União Federal. E aí foi sucedido pela Lei 8.666 de 93, Lei de Licitações, e ela está vigente até hoje. O que aconteceu é que foi debatido um projeto de lei, já foi aprovado e já está em vigência, inclusive, e ele irá substituir definitivamente em 2023. Em 1º de abril de 2023 entra em vigência a nova lei na sua carga total, e aí sai do circuito a Lei 8.666. Essa lei que eu estou falando nova é a Lei Federal 14.133 de 2021. Essa lei foi criada, foi debatida no Congresso para poder justamente substituir a antiga lei de licitações, numa tentativa de atualizá-la, trazer alguns conceitos novos, algumas possibilidades do dia a dia que se via com dificuldade de arredondar isso, né? Então, existe um hiato aqui, até curioso, está gerando uma certa dificuldade de entendimento de alguns, que nessa lei 14.133 ela fez uma previsão que é o seguinte: ela ia fracionar em 2 etapas o início de vigência dela. Ela começou a ter vigência, salvo engano, em 1º de abril de 2021. Tá? E ela falou o seguinte: os artigos relativos aos crimes previstos na Lei 8.666 inicia-se agora,
Então, assim, ela previu alguns artigos relativos a crimes, e esses artigos tiveram vigência imediata na publicação desta lei. Os demais artigos da lei, que é que vão reger o processo de contratação efetivamente, eles já estariam vigentes, mas ficaria a cargo do administrador optar por um regime ou outro, da Lei 8666 ou da norma, né? Então, se hoje o administrador público ele quer contratar por meio da nova lei, já pode. O que ele tem que fazer é registrar isso no preâmbulo do edital, definir claramente em que quem está regendo o certame é a nova lei e não a 8666. Ah, tá? entendi. Então ele pode optar. A partir de 1º de abril de 2023, aí revoga-se algumas normas, entre elas a Lei 866, a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, porque essa lei nova está tratando os dois assuntos conjuntamente no seu corpo. Então ela vai revogar essas duas nesse momento. Até lá vige a Lei 866 e a Lei 10.520. Elas estão vigentes. É como se fosse uma vigência simultânea, alternativa, assim, né? É uma figura bem diferente da condição comum que a gente está acostumado. Entendi. Que uma entra na outra e pronto. As empresas que, por exemplo, queiram entrar nessa área, elas têm que se adequar, obviamente, a uma série de questões ali que envolvem a questão de licitações, né? Quais são, por exemplo, essas adequações que elas precisam fazer? Tá. Na realidade, o que acontece? Ali não está vindo aqui, ela não está rompendo com o regime, essa lei nova, tá? Ela está tentando atualizar e melhorar algumas condições que se percebeu na prática que poderiam ser melhoradas. Então, ela está trazendo alguns elementos novos, mas ela não está rompendo com o sistema anterior. Então, não haveria necessidade de uma atualização do comportamento das pessoas. O que vai haver é o que já havia antes. Você tem critérios objetivos para poder participar de um processo licitatório, e esses critérios, em boa parte, estão mantidos. Algumas coisas suprimidas, algumas coisas acrescentadas, tá? Mas você, na realidade, não tem assim que adaptar, não tem que criar novidade no seu. Se você é uma pessoa física ou você é uma pessoa jurídica que vai participar de um processo como esse, você não tem que fazer nenhuma novidade de acomodação para poder atendê-lo, nem no anterior, nem no que será vigente a partir de 1º de abril de 2023, né? O que você tem que fazer são cumprir os requisitos. Aí fala a parte da burocrática, assim, mas é muito burocrático, você comentou no começo aí, né? Engraçado que eu vou fazer uma definição, assim, uma diferenciação aqui, que é a burocracia, ela é importante em alguns aspectos. Você tem um lado bom e um lado ruim da burocracia. O que é burocracia? Burocracia é você fazer registro de atos e fatos. A coisa pública depende, toda hora tem alguém administrando, muda o administrador, muda as pessoas que tocam, são várias pessoas tendo contato com aquela realidade. Então você precisa sedimentar isso. Todos os lugares deveriam, mas na administração pública é mais importante ainda. Então a burocracia tem essa serventia, para que você estabeleça condições objetivas para a coisa ser sedimentada e documentada. Neste aspecto é importante, você documentar o processo, né? Como é que ela começa a ficar a parte ruim da burocracia? Quando ela começa a inverter a lógica. Você está entendendo? Você estabelece uma exigência que ela, na realidade, não tem finalidade nenhuma. Ela está comprometendo o processo, a lisura, a velocidade, a clareza, né? A agilidade, a eficiência do processo. Ninguém sabe por quê. Às vezes mas sempre foi assim. Em vez de suprimir isso, não, já não tem mais serventia atualmente. Então vamos suprimir. Não, fica mantido. Essa burocracia ela é deletéria, ela é péssima. E é o que atrasa muitas as coisas. Então, quando você tem registros, por exemplo, que o processo licitatório é burocrático, mas a burocracia é necessária, que é o quê? Eu preciso estabelecer requisitos objetivos, até para permitir que haja impessoalidade no processo, para que eu não direcione a contratação. Eu, como administrador, vá direcionar para o interesse pessoal meu. A tentativa da norma é justamente nesse sentido. Eu gerar essa facilidade de todos participarem, que estão capazes, né, que estão habilitados, e aí eu conseguir extrair desse pessoal uma igualdade de condições para disputa e, ao final do processo, conseguir exigir o máximo de eficiência para que eu tenha o melhor negócio possível. Exatamente. Né? A melhor compra, a melhor contratação possível. Que também se confunde muito isso. Eu vejo demais na prática. Alguns administradores acham que o menor preço é sempre o melhor negócio. Na realidade não é. Não funciona assim. O menor preço é para disputa. Exatamente. Dos iguais. Então você colocou parâmetros iguais e as pessoas iguais atenderam, ok. O que der o melhor preço, você vai optar por ele. A questão é quando você ir buscando o menor preço, que às vezes é inexequível, ou na realidade não tem condição de atender o objeto da licitação, você aceita na marra aquele preço menor, mas sem atender o objeto. Então isso não é menor preço, é um péssimo negócio para a administração. Exatamente. Você vai fazer todo um processo demorado, caro, custoso, né, desse complexo, para ao final ser anulado ou contestado. Então é muito ruim. Você está onerando a administração, prejudicando terceiros. Então são várias circunstâncias ruins que acontecem.
Então tem que entender, o menor preço quando é a opção, a modalidade de você fazer a contratação, é a forma de julgamento, né, o menor preço. Quando é que é melhor? Quando você estabelece condições iguais e várias pessoas atendem aquelas condições. Né? Fora disso, é uma distorção. No caso, a gente citou algumas, obviamente as empresas que já participam de licitações, essas empresas de arquitetura e engenharia, elas não precisam fazer uma readequação, na realidade ela já vai seguir na mesma linha. Perfeito. Dentro do que já existe, né? Vai fazer algumas poucas adequações ali, talvez em função dessa nova lei. Né? Mas e as empresas que vão participar, são novas e vão participar, como é que elas podem estar aptas a participar desses processos licitatórios? O que elas precisam fazer? Maravilha. Você tem um elenco, um checklist já pronto nas próprias leis. Tanto na Lei 8666 como na 1433, ela já traz um checklist bem objetivo do que você tem para poder participar. Né? Então, lá nesse checklist, você tem as qualificações necessárias. Né? Você tem a modalidade nova do pregão, que também traz essas condições. Então, assim, é muito simples de você ler, ir lá e ver, é meio cara crachá, você vai ler e ver claramente isso. Qualificação, equilíbrio qualificação financeira. Vai ter lá balanço, balancete, demonstração de liquidez da empresa, né? Habilitação jurídica. Se a empresa tem registro, se for a empresa participante, a empresa tem registro, está regular o registro dela, né? Se ela atende todos os requisitos objetivos de funcionamento. São essas questões. A habilitação técnica, que é uma parte importantíssima, que seria a essência da questão. Os outros são mais burocráticos, né? Mais formais. O que é uma parte interessante, que aí esse tem que ter um cuidado grande, é o que a própria administração tem que ter um cuidado muito grande. Qualificação técnica, porque ali é o objeto da contratação. Então, todo o foco é voltado para essa qualificação. Né? Então, pede-se muitos elementos ali, mas tem que ser voltados e objetivos, voltados para o resultado do processo. Não posso pedir coisas além. Há uma vedação nesse sentido na própria lei, e a interpretação que se dá pelo próprio TCU e STJ, de que, na realidade, não pode exacerbar nessas exigências. Tá? Você tem que se prender o que a lei está estabelecendo. Se aquilo que a lei está definido ali, essa qualificação jurídica, técnica, é o suficiente para habilitar, demonstrar que a empresa tem capacidade de entrega do objeto, você não pode pedir muita coisa além, porque você começa a entrar numa seara de segregação e impessoalidade. Né? Então, esses limites estão ali. Então, para ser objetivo com a resposta, qualquer pessoa que tiver interesse pode pegar, por exemplo, a atual que está em vigente, está mais tranquilo, você não tem discussão de quando é que entra, não ficar nessa preocupação, a 8666. Salvo engano aqui, o artigo, a qualificação ali que você tem do 27 ao 31, salvo engano, é onde define quais são os documentos que você tem que ter. Existe um substitutivo para isso hoje, que várias das contratações são feitas por pregão eletrônico. Então, o que você faz no sistema eletrônico, você utiliza registros e sistemas de registro que você tem de cadastro, né, como o SICAF, que é na esfera federal. Isso que eu ia perguntar. O SICAF ali tem uma lista de documentos ali que você precisa ter, né, que a empresa precisa ter, para que ela possa se adequar a estar apta a participar de licitação. Ela tem que, inclusive em qualquer parte do processo, se eu não me engano, você precisa estar com essa documentação em dia, né? Sim, obrigatório. O SICAF nada mais é que um facilitador para o dia a dia, o dia da decisão, da disputa lá no processo. Porque o SICAF vai te pedir os documentos que a lei te pede para você apresentar. Só que lá no começo dessa discussão, não, dessa execução, né, do dia a dia que aconteceu com a Lei 8666, que você fazia? Você juntava um pacotinho com os documentos, colocava as 4 qualificações que você tinha, levava todos lá na hora de abertura dos projetos, dos processos lá, das propostas. Você vê documento por documento. Isso dava um trabalho danado na hora e atrasava o processo, dilatava demais o processo de audiência naquela situação. Então, no afã de fazer essa coisa ficar mais eficiente, falamos, vamos fazer um pré-cadastro. E aí facilita para todo mundo. Então, criou um sistema, verdade, você pega os mesmos documentos, leva para esse SICAF, faz seu registro, seu cadastro lá e você alimenta com os documentos necessários. E você fica controlando aquelas certidões, quando elas vão vencendo, você ir atualizando. Porque, de novo, o SICAF, ele não é que ele vai abrir mão dos documentos, não é isso. Ele está facilitando o processo, mas basicamente eles são os mesmos documentos que você já tem para participar do processo se fosse diretamente entregue. Tá? Então, como é a obrigação do licitante acompanhar, se ele vai ao processo
e venceu uma certidão dele uns 2 dias antes do processo, o SICAF vai acusar. Quando você consultar, vai estar inválido, você vai estar fora do processo. É uma exigência objetiva, previamente informada, então não tem nem como reclamar. Não tem, entendeu? Verdade. Então o SICAF é uma ajuda, é um instrumento, mas não é um substitutivo. Assim, não é que ele está facilitando ou piorando, não. Ele é quase basicamente a mesma coisa, só que ele agiliza o processo na abertura da licitação. No caso de empresas que queiram também participar desse processo, dos processos licitatórios, o governo ele só compra por meio de licitação. Sim. Não é isso? Sim. Existe a dispensa também, mas ela tem aquela questão dos valores, né? Que não sei para obra, acho que até 50 mil, se eu não me engano. Sim. Se eu não me engano. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é impessoalidade, tá? E igualdade de disputa. Se eu vou contratar com a administração e todos sabemos que ela tem uma demanda muito grande, ela é um comprador muito forte, né? Ela é um agente muito poderoso no circuito de operações que a gente vê. Ela compra muito, ela interage muito com o público privado. Então, se você tem que evitar ao máximo realmente o direcionamento, evitar essa pessoalização, então você tem que fazer o quê? As condições da licitação. Só que você encontra na prática alguns casos em que vai ser quase impossível você utilizar aquele processo de contratação por disputa, por dificuldade, impossibilidade de disputa, ou por alguma justificativa que facilite o processo e até dispense essa licitação, essa disputa. E isso, na realidade, é muito bem previsto também na Lei 8.666 e também está replicado na 14.133, e que é muito bem claro quais são os casos. Tá? Nós temos 35 casos de dispensa de licitação, no geral, não só de arquitetura. A arquitetura tem 3 ou 4, salvo engano, e engenharia. A maioria, eles passam por algumas gerais também que estão dentro, mas são 35 casos de dispensa. O que é a dispensa? Ela é bastante diferente da inexigibilidade. A dispensa quer dizer o seguinte: em alguma circunstância ali listada naqueles 35, você pode, o administrador tem a faculdade de não fazer a licitação, de não criar a disputa. O outro, a inexigibilidade, ela na realidade não tem como você optar, ela é obrigatória, você não pode fazer disputa, você tem que comprar direto. Tá? E aí você tem os casos também previstos no artigo, salvo engano, hoje é 24 e 25, se não me falha a memória, da Lei 8.666. E lá tem previsto cada caso quais são. Então, por exemplo, a questão de grande notoriedade de saber, notoriedade técnica, né, é uma das formas de você fazer inexecuibilidade. Porque não tem concorrência, por exemplo. Ou então um artista. Você tem um artista de renome nacional e por algum motivo ele tem que ser contratado, né? Esse artista tem uma música muito específica, um ambiente de música muito específico e tal. Então justifica você não fazer disputa, que você não tem como. É muito personalizado aquilo. Então você tem que ter, é inexigível a licitação nesse caso. Em casos, por exemplo, de obras intelectuais, né? Então esses casos estão muito bem definidos ali. Agora, não se pode misturar inexigibilidade com dispensa. Sim, tá? São bem distintos os casos e você vai observar. Você tocou num dos elementos aí que seria os valores. Isso, existe patamar. Para obras, serviços, tem um patamar. O que você busca com isso? Valores menores para evitar a burocracia desnecessária. E aí é o caso, né? Então o que a gente está vendo na prática? Estamos evitando a burocracia ruim. Já que esses valores são menores, via de regra não vale a pena tergiversar com ele, assim, criar problema no processo, direcionar. O que eu faço? Eu compro e eu vou direto no cidadão. E aí também tem os requisitos do que você tem que apresentar para dizer que você tem notória especialização, que você é distinto ao suficiente para você participar. Então você tem que, não é assim, não é um processo que fica ao léu, largado, não. Você também tem controles, só que são controles diferentes, sempre com requisitos objetivos. Tá? Sim. Entendi. Não sei se ficou claro a diferenciação. Não, com certeza, ficou bem claro. E acredito que as pessoas que estão assistindo também, com certeza ficou bem claro. Essas empresas que ganham o processo licitatório, se elas acharem que houve algum erro, por exemplo, na elaboração das propostas que essas empresas apresentaram, né? Certo. E elas identificarem assim que elas não vão conseguir fornecer aquele objeto ou aquele serviço de engenharia, por exemplo, né? Elas podem desistir daquele processo? Tá. Sem, por exemplo, nenhum problema para as empresas? Depende. Tem critérios também para isso. Tá? Não é aleatório, tá? Porque o que acontece? O processo é um processo sério. Então as pessoas estão tentando se movimentando de ambas as pontas para poder chegar junto, né? Num objetivo comum. Você tem obrigações de ambas as partes. Então você não pode ficar assim, eu não quero mais, não quis, não é assim, eu pensei melhor, não existe isso. Então acaba vira uma bagunça. E até prejuízo, né? Para ambas as partes, entendeu? Se cada um fizer do outro jeito assim. Então você tem que respeitar balizas. Quais são as balizas nesse caso? A Lei 8.666, que ela não prevê o pregão,
nessas modalidades de contratação, né? Ela começa ali com a concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso. São esses 5. O pregão foi criado por uma lei própria, 10.520, que trouxe então essa nova modalidade, que seria o pregão. Eles têm uma proximidade, mas não são idênticos. Os 5 primeiros são regidos pela Lei 8.666. O que ele estabelece lá? Até a fase da habilitação, você pode desistir. Lembrando que a fase de habilitação pela Lei 8.666, ele é feito, é a primeira fase do processo. Você vai habilitar a sua empresa, dizer assim, estou apto, sou capaz. Aí você propõe a documentação própria. Ok, fase superada, está homologada a sua habilitação, você está habilitado ao processo. Se você agora desistir, tem consequências para isso. Tá? Então tem consequências de várias ordens, inclusive sanções pesadas. E depois disso ele causa problema. E o pregão é o mesmo caso? Não, o pregão primeiro tem inversão de fases, né? Primeiro você faz a disputa de preços, você vai olhar a proposta técnica do cidadão, para depois, se o cara for vencedor ali pelo preço, pela condição técnica, atendeu, você vai abrir a qualificação dele. Então é invertido. Só que após ser vitorioso e homologado, se você desiste também, porque você é muito rápido, o processo assim, são várias fases menores, mas ele é feito de uma vez só. Você pega de um dia para o outro, vai fazendo lance, não sei o que, fechou, você apresenta o cara já ali, ó, tá habilitado. Se está habilitado, é invertido. Então, habilitação quer dizer o seguinte, já foi vencedor antes, você está habilitado, contratação. Se nessa hora você desistir, até essa hora você desistir, você tem repercussões imediatas. Por quê? Se você desiste antes de dar a vitória para você, você tem a oportunidade de sair do processo, vem um outro e pode assumir as condições. O preço melhor que o seu, um pouco antes do seu, um pouco maior que o seu, mas está na disputa ainda. Então você causa comoção muito grande. Você faz todo o processo funcionar, estanca, todo mundo vai embora, encerrou o processo, não quero mais não. E nesse caso, você pode ser inclusive sancionado ao ponto de ser suspenso o seu direito de licitar com a administração por até 5 anos. Tá? Então, além de multas, sanções, e alguém pode entender, dependendo do que for feito, se puder, figura criminal. Então, assim, é coisa séria, é um negócio sério. Você precisa levar a sério, só que você se preparar, você faz com muita tranquilidade. Tem até uma coisa para falar para o seu pessoal aí que está nos vendo. Às vezes tem um receio, mas é muito complicado. Tal. Ele é um burocrático no tanto que precisa ser. Né? Uma vez que você elenca o que você precisa fazer, você entendeu a trajetória, entendeu os processos, fica muito tranquilo de você participar. Então tem que ver se é o seguinte, se aquilo atende a sua condição de empresário. Assim, você tem condição de entregar aquele objeto, aquela entrega naqueles preços que são praticados em média, atende a sua questão de faturamento, questão de margem de lucro, tudo sim. Então aventure-se num bom sentido, assim, vá fazer um teste, claro. Porque justifica. Tem bons contratos feitos com a administração. Né? Na realidade, a licitação ela não é um local para aventureiro, né? Para pessoas Exato. que querem fazer um trabalho sério. Né? A tentativa é essa, né? Você fazer o processo o mais eficiente possível, o mais sério possível. Né? Há distorções de ambas as partes? Você enxerga na prática o tempo todo isso. Né? Tanto é que o TCU trabalha bastante, aí tem um volume absurdo de julgamentos por conta disso. Tanto a administração quanto o administrado fazem digressões, aí não cumprem obrigações e tudo, então gera problemas, gera repercussões. Né? Até inclusive, é muito tranquilo, você vê isso claramente, o cidadão, numa licitação, numa disputa, eu estava falando agora há pouco, comentei com você do preço, né? O menor preço. O menor preço ele só é válido como menor preço se a disputa foi rígida, né? Se as pessoas tinham as mesmas condições, aí prevalece o menor preço. Se a pessoa que está dizendo que tem menor preço não atende, não serviu, ele burlou o processo. O administrador às vezes percebe que o cidadão não vai cumprir, ele deixa de verificar uma questão objetiva que ele tinha que verificar, um certificado que demonstra o objeto da discussão, por exemplo. Eu vou comprar, por exemplo, que atrás tem uma cortina aqui. Eu vou comprar essa cortina, mas eu quero que ela não seja transparente, tantos graus de transparência, tem que reter calor, tem que reter luminosidade. O que faz demonstrar isso? Isso tudo tem um custo agregado à produção dele. Eu vou ter que colocar uma manta, não sei como é que funciona o processo, mas eu tenho que colocar uma manta qualquer que dê luminosidade tal, que dê retenção de calor tal. Isso tudo tem um custo agregado. Então ele vai ter um preço diferente para aquele que não tem nada. Se você vem cá e estabelece essas condições no edital, eu venho cá e cumpro isso. Aí o outro cidadão não cumpre, dá um bypass ali, mente, dá aquela distorcida, e você consegue perceber através que os certificados dele não demonstram isso, ele não consegue comprovar, está só na proposta, a administração foi conivente. Por quê? Porque ele apresentou um preço mais baixo. Mas não é mais baixo. O que acontece? A proposta dele também está diferente. Você quebrou a imparcialidade, quebrou a impessoalidade, porque se você tivesse dito desde o começo que não precisava ter aqueles agregados, os demais poderiam ter um preço mais baixo do que esse. É verdade. Com um produto próprio, entendeu? Agora, será que, por exemplo, as pessoas que desenvolvem esse trabalho na
licitação, às vezes não tem um pouquinho assim talvez até de preguiça de ver tanto documentação em si e eles serem mais, um pouquinho mais, não vou falar técnico, porque às vezes é exigir talvez demais uma pessoa que não trabalha na área, a técnica que envolve aquele material, né? Mas talvez um pouquinho mais, enfim, fugiu a palavra. Aí no caso seria uma pessoa que mais habilitada para fazer o julgamento. Fazer o julgamento ali naquele sentido. Ó, vamos lá, deixa eu entender sua pergunta. O que acontece? Tem vários segmentos da sociedade, você tem essa situação, não é só em licitação. Você pega um juiz, por exemplo, que ele vai julgar um processo, e o processo tem várias áreas que ele ignora, como advogado ignora, como promotor ignora, delegado ignora, né? Esses profissionais são operadores do direito. Eu vou falar de engenharia, pronto, vamos lá. Eu tenho uma perícia para poder fazer, entendeu? Eu tenho lá uma situação, uma disputa sobre um imóvel. Eu comprei um imóvel, o imóvel na realidade veio prometido com 500 metros quadrados de área construída e eu descobri por um acidente de percurso que ele tinha 400. Eu preciso de um operador técnico para isso. Seria um engenheiro, talvez, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho como juiz decidir isso, nem eu, advogado, propor. Eu, como advogado, vou propor ação pelo ator, defender o réu, eu vou buscar o apoio de um profissional técnico da área de engenharia. E o juiz contrata o quê? Um perito. Determina um perito. Por quê? Ele vai trazer elementos técnicos para ele, chefe do processo, decidir. E eu, meu advogado, atuando nisso, também da mesma forma. Eu não posso me aventurar em fazer coisa que eu não conheço. Então eu contrato um profissional que me auxilia na parte técnica, naquela propositura. A licitação da mesma forma. Você tem uma equipe grande lá por trás disso. E se você não tem, você precisa contratar. Nem que seja terceirizado, nem que seja só para aquele evento, uma pessoa fora do processo de contratação, que não tem interesse no objeto, para lhe auxiliar tecnicamente. Então não vejo como justificativa essa falta de capacidade do órgão contratante, porque é muito complexo ou porque tem muito documento. Não deveria ser assim. Isso é uma distorção clara. Tá? Não deveria. Então, tanto é que, se você entra com um questionamento disso, ou junto à TCU, ou junto a um Poder Judiciário, você, via de regra, consegue a reforma dessa decisão administrativa, porque ela está equivocada. Isso é interessante saber porque, como você mesmo falou, existem muitas distorções, muitas vezes em processos licitatórios, e é bom que as pessoas até aprendam um pouco mais com relação a esse assunto. Isso inclusive, não só para a área de engenharia e arquitetura, mas é uma área mais abrangente, né? Exato. Na época da pandemia, muitas empresas, né, elas que participaram de licitações, elas ganharam e foram prejudicadas por problemas com relação a fornecedores, com relação à questão de matéria-prima, né, em função das várias, da falta, né, dessas matérias-primas. O que a empresa ela pode fazer para se justificar com relação a esse ponto, entendeu? Vou voltar um pouquinho aqui para não responder diretamente aqui a sua pergunta, assim, o que ele tem que fazer. Na realidade, tanto a licitação como várias previsões jurídicas que existem, eles são na realidade um reflexo social, de convivência social. Ou seja, não pode ter uma aberração. Porque estamos regulando a sua relação comigo, por exemplo, uma questão, estou comprando um carro seu, vendendo. O direito existe para isso, as normas existem para isso. Ela tem que refletir o que a sociedade pensa. Então, o que eu quero trazer com isso? As coisas têm que ter lógica e coerência. Tá? Então, assim, você pode desistir do contrato, a pergunta anterior lá, depois você licitou. Por que você não pode? Você fez o processo todo movimentar, tá? E aí você, do nada, você desiste. Não pode. A coisa tem parâmetros objetivos, tem repercussões objetivas, existe uma reciprocidade necessária, né? Uma harmonia que tem que ter naquilo ali, uma boa fé, inclusive. Isso também serve para esse caso agora. Então, qual que é a premissa aqui? O cidadão simplesmente desistiu? Não, eu tenho um fato superveniente, imprevisto e imprevisível. Eu tenho uma pandemia, tanto é que foi imprevisível a repercussão dela, e imprevista, que várias especialidades, várias pessoas especialistas em várias áreas, econômica, estrutural, médica, sofreram penitência de todas as ordens, que tem uma comoção geral no mundo. Exato. Que não se conseguiu. Ou seja, é um fato superveniente, imprevisto e imprevisível. Então, se ele impacta na sua relação, ele deve ser considerado. Entendeu? Deve ser considerado. Então, muda a regra daquela questão anterior. Esse fato tem que ser confrontado. Na realidade é o seguinte, até que ponto que esse fato ele interfere na minha condição? Se ele, na realidade, é uma força externa à nossa relação, essa força interfere, eu tenho que considerá-la. Exato. Então, ela é um fato justificado para que eu faça movimentações de alteração à rescisão contratual.
Então, em vez de responder diretamente quais são os casos, eu estou te dando um conceito para você poder compreender. Sim. Então, por quê? Você não vai conseguir prever todos. Digo para você, em 2020 você não tinha previsão de que pandemia aconteceria. E ela foi motivador de várias alterações e rescisões contratuais. Tá? Exemplo, no passado também, na época de um governo que trocou aqui, mudou de um governo para outro, houve uma diferença de liberação de banda cambial. Ninguém esperava aquela situação. Isso foi uma confusão tremenda para vários contratos com a administração pública, inclusive. Né? Ele era um fato superveniente, um fato aleatório, porque não se tinha condição de prever isso na relação inicialmente. Ele teve que ser considerado para poder alterar o contrato. Exatamente. Então, nestes casos, quando você consegue justificar o fato, justificar o motivo, né, ao invés de um fato dessa ordem, você consegue, então, você deveria conseguir fazer alteração. Se a administração ou vice-versa, o administrado está resistindo a isso, vai ter a tal da pretensão resistida. Você tem que buscar, então, uma definição imparcial de um juiz. Né? Mas tem figura jurídica suportando isso. Suportando isso. É interessante que isso que você falou com relação à questão da matéria-prima, né, que foi a pergunta que eu te fiz, também teve uma questão até que eu até vivenciei isso, né? A gente forneceu para um determinado órgão público, né? E foi no meio desse processo de pandemia, acho que talvez logo depois, ou um pouco antes, explodiu a pandemia depois, e a gente estava naquele meio do processo. Com isso, o material que nós havíamos fornecido, ele começou os preços começaram a subir demais, e só que a gente estava com a ata de registro de preço lá já registrado. O que acontece com isso? À medida que a gente vai comprando, como o processo era muito grande, a gente vai comprando material para poder fornecer para o órgão. Né? Esse material ele vem sofrendo aumentos progressivos sucessivos. Só que o meu preço está registrado lá. Como é que eu equalizo essa equação? Baseado no conceito que eu te trouxe. Inverte a situação, por exemplo. Que a administração combinou um preço, fazer um pagamento, e aí começa, por exemplo, a ter uma interferência direta na administração com relação à cobrança dela, por exemplo. Tá? O serviço tem que ser entregue e tudo. Se ela sofrer com isso, ela também pode querer equalizar. Então é isso que eu estou lhe dizendo. O fato que você experimentou e interferiu na sua relação com ele, esse fato é real, é dependente de você? Não. Então você precisa equalizar isso. Entendi. Porque não pode ser ignorada a realidade. De novo, tem que ter um racional. Você tem que ter uma coerência com a lógica das coisas, com a realidade das coisas. Mas a administração é inerte a isso. Não pode ser. Contratou de você, tinha um parâmetro específico. Eu vejo a inflação, por exemplo, que a inflação vem na faixa de 5%, 6% ao ano. E tudo olha para frente, você tem lá os relatórios da Focus, né, do Banco Central emitidos semanalmente, que eles dão inclusive para 5, 6 anos adiante, o que vai ser. Você vê a curva perfeita, então você baseado naquilo, você faz sua proposta, olhando um relatório desse. Então você faz uma programação coerente, uma programação concreta, inclusive. Né? É um fato futuro? Mas a programação é concreta. E de repente há uma distorção por um motivo como pandemia, os troços triplicam de preço por vários motivos que não dependem de você. Ainda que você faça isso na prestação, é obrigatório, na minha visão, a equalização disso. Sem dúvida. Mas o ente público, no caso, ele pode... Não, mas eu acho que isso não... Disputa. Disputa. Porque se ele faz o seguinte, registro de preço agora, depois de 6 meses alguém vem e fala, eu quero aderir a essa ata aqui, quero fazer a compra nessas condições, você fala, mudou tudo, não posso mais. Vou lhe sancionar, então. Sim, isso você vai se defender. Isso é uma pretensão resistida, isso é o comum. Bate no carro de alguém, eu estou certo, que não todo mundo, ninguém quer pagar, o que vão fazer? Vão fazer a disputa, tramar um profissional técnico para dizer quem foi que foi o culpado na batida. É o caso. Entendeu? Você está dizendo assim, eu tenho vários motivos que sustentam minha posição. Né? E o órgão está insensível a isso, porque ele faz aquela leitura bem tosca da realidade, não considera os fatores que estão interferindo, até ele, inclusive sabe, porque ele também está sofrendo com isso, nas outras questões dele lá. E aí quer a todo custo lhe imputar um preço, isso é prejuízo para a sua empresa. E a administração, ela não visa lucro, ela também não pode agir em deletério em razão de fazer quebrar a empresa por aí. Ela tem que ter uma reciprocidade na relação. A questão também tem gente mal intencionada que aproveita certas variáveis que eram previsíveis, tá? E tinha que ter considerado isso no preço, maldosamente, pensadamente ali, ele vai e coloca o preço mais baixo, depois eu falo, vou usar o fato para levantar. Você consegue perceber que o fato era previsível. E aí você não vai fazer o aumento. Não, isso aí tinha que ter na sua proposta. Se você não colocou, você é incauto. Isso é um problema seu. A administração não tem nada a ver com isso. Está correto.
Entendi. Você tem que saber separar as duas coisas. Quando você separa, se ela resistir, enfrentamento judicial. Tá aí para isso. É isso aí. Quais são, por exemplo, algumas modalidades licitatórias aplicáveis no caso da contratação de serviços de engenharia e arquitetura? Você tem... Todas. Todas elas? Todas. O que vai estabelecer isso, na realidade, são as condições lá do órgão que o órgão pretende. Né? Você tem algumas restrições objetivas com relação a obras, por exemplo. Então, o pregão eletrônico tem um decreto que regulamenta, me falta agora o número dele aqui, mais recente, e acho que é 2018 o decreto. E o decreto estabelece lá, ele exclui, né? Ele tem lá 2 incisos, 3 incisos, que tem 4 exclusões da possibilidade de usar pregão eletrônico. Um dele é obras. Tá? Ele não fala nem de dimensão da obra. Então não pode ser por pregão? Pode, desde que seja presencial. Dentro dos limites também previstos no pregão presencial. Exatamente. Tá? Então agora o serviço não. O serviço não tem exclusão. Você poderia utilizar em qualquer circunstância. O que acontece, você vai ter várias modulações de valores, de alcance, de alçadas, que você vai fazer a modulação de como fazer baseado nisso. Entendeu? Entendi. Você pela sua experiência, você já trabalhou assim com algum processo voltado para questões ambientais? Já vários. Tem até um recente aí de uma atuação interessante sobre o crédito carbono. Não é muito pertinente a obra de engenharia aqui, mas o crédito carbono está sendo muito comentado, isso aí de uns anos para cá, né? Várias legislações novas foram criadas para poder acomodar essa demanda social de crédito carbono, e você, por exemplo, fazer a criação de crédito carbono relacionada aí com a geração dele em fazendas, em reservas, em proteções ambientais, e depois fazer a negociação disso. Então eu participei de um estudo, de um trabalho feito voltado para isso, né? Da acomodação e negociação do crédito carbono, que ele hoje ele é um ativo negociado até em bolsa. Entendi. Mas é recente, é 2021-22 isso. Nós temos agora o primeiro caso registrado em bolsa de valores no Brasil, aqui em março desse ano, que foi feito um registro de um crédito para negociação. Relativo à engenharia, também não participei de engenharia, participei de fazendas, por exemplo. O cidadão tem uma empresa agrária, na área agrícola, e ele tem diversos enfrentamentos ambientais. A gente atua também bastante nisso. Esses são os casos. A engenharia, mas é pertinente porque a engenharia também ela atua também na área ambiental hoje em dia. Sim. Quando tem que ter algum tipo de uma represa, por exemplo, Exato. vai um impacto gigante que vai ter no ambiente ali. Então, você tem várias certificações, regulamentações que têm que ser observadas. Né? Exatamente. E dá muito enfrentamento isso, né? Porque tem legislação estadual, tem legislação federal, municipal, que tratam da parte ambiental, porque são, de acordo com a Constituição, eles são suplementares, né, complementares. Então, você tem várias regulações para isso, vários órgãos, inclusive. Aí você tem todo tipo de conflito nisso aí, é um problema. Com certeza. Eu perguntei isso porque eu vi aqui uma matéria, mas o doutor Marcelo Dias Varela, né, professor coordenador da programa de mestrado e doutorado em Direito do Centro Universidade de Brasília. Ele é bem interessante, doutor em Direito pela Universidade de Paris. Ele falou que existem o número de tratados internacionais firmados em proteção do meio ambiente é impressionante. Ele falou, desde 1960 até os dias de hoje, tem mais de 30 mil dispositivos nesse sentido. Está quase barrando aí a codificação tributária, né? Você tem na faixa de 90, 100 mil normas tributárias aí nas 3 esferas, né? Então é impossível você poder saber e conhecer tudo, né? É uma loucura. Isso é verdade. O ambiental está caminhando nisso. Agora o ambiental nós temos um problema maior, prático e que reflete no jurídico, né? Porque assim, existe uma pretensão política, não só nacional, mundial sobre isso. Tanto é que você tem esse COP27 que acabou de estar acontecendo, terminou anteontem, se não me engano, aí. Tratando desse assunto, aí estão os conflitos, né? Por exemplo, o que você busca nessa COP27? Melhorar as técnicas, as práticas, poder fazer então a melhor entrega da redução da emissão de carbono, de poluentes na atmosfera, né? Então, assim, aquela história bonita, isso é uma sinalização de virtude muito grande, muito bacana. Sem dúvida. Quais são as realidades para a gente praticar isso aqui? Eles vão e definem. Você, vamos ter que nos adequar. Aí o cidadão vai num jato particular para aquilo, e na realidade a emissão de carbono para cada trecho do jato que ele foi visitar a cidade lá, né, para qual é o destino deles lá, para cada trecho, salvo engano, 15 anos, equivale a 15 anos de emissão de carbono de um ser humano. Você está entendendo? Então, assim, qual é a coerência de um negócio como esse? Então, me parece que é coisa para inglês ver nessa esfera, tá?
Então, tomar cuidado com isso, porque você tem que sim ter cuidado com proteções ambientais, essas áreas, matas ciliares que cercam rios, essas devastações, que o ser humano ele é meio caótico. Se você permitir que ele fique solto, ele acaba com tudo. Verdade, sem dúvida. Se né? tiver uma regulação. Então você precisa ter efetivamente isso, mas sempre focado na prática. E as pessoas, como todo bom ser humano, o cara extrapola. E a gente às vezes tem interesses escusos subliminares que a gente não sabe quais são para poder prever certas situações. Né? É verdade. Este caso é um caso que me surpreende, que é recente, e você vê assim, a total incoerência do discurso e da prática. Né? Nas regulações aqui que a gente tem, por exemplo, uma obra de engenharia dentro de um ambiente que se faz uma barragem, por exemplo, grande, na parte até inclusive recentemente a gente tratou disso, o criador ele queria inundar uma área para poder fazer uma barragem para servir de água, para poder alimentar os pivôs centrais de irrigação né, no agronegócio. E foi uma celeuma muito grande, você conseguir todas as liberações, as licenças ambientais para aquilo, acompanhamento disso aí, porque você tem repercussões, você tem ali animais, você tem a flora, você tem a fauna, tudo vão ser impactadas, né? Então, nesse aspecto, você tem que tomar cuidado, você tem que observar, porque senão o cidadão que não tem muita preocupação com essas coisas sai destruindo tudo. Então, você tem esses limites, tem que ser observado, nem para cima nem para baixo pode ser não pode ser assim, feita a toque de caixa. Mas atenção para a questão prática, para não ficar como esse caso que eu citei, que vira uma coisa bonita para dizer, mas sem prática nenhuma, e ao contrário também, deixar a coisa solta, o cara destrói tudo. Né? Então, mantendo essas realidades presentes, tem que ser prático. Aí funciona. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. É verdade. Eu acho interessante, assim, ó, quando se fala da relação jurídica, né, entre, por exemplo, o consumidor, entre o fornecedor e o consumidor, tendo como objeto a aquisição de produtos ou utilização de serviços pelo consumidor. É como toda relação, bom, enfim, aí exatamente, é uma questão de relação jurídica existente entre os direitos e deveres de ambos os lados. Qual seria, então, essa relação ou dever, né, do órgão público nessa relação de consumo? Vamos lá, também tem discussão jurídica sobre isso aí, mas, de novo, eu gosto muito de tratar do conceito, porque o conceito você consegue resolver várias situações práticas, tá? Se você trata uma questão pontual apenas, você vai só tratar daquela questão. A próxima tem que ficar respondendo, mesmo que eles tenham a mesma origem, mesmo conceito. Então eu posso responder na prática, a sua pergunta objetivamente, mas eu quero falar do conceito antes. O que a relação consumerista busca proteger? O Código do Consumidor busca proteger dentro dessa relação consumerista? Via de regra, você tem sempre casos de diferença de poder nas partes negociantes. Tá? Se existe uma relação de fornecedor de serviço e produto, em grande parte ele tem muito mais poder do que o consumidor. Então ele recebe um serviço mal prestado, um produto avariado, e ele fica limitado, sem poder, como é que eu faço com isso? Uma empresa grande que me entrega alguma coisa. Então a relação de consumo busca proteger justamente isso. Tá? As proteções estão baseadas em cima disso, da hipossuficiência. Então você tem de um lado uma figura que ela é hipossuficiente, ela não tem meios financeiros, estruturais, discernimento para poder fazer uma reparação de um prejuízo causado nessa relação, e do outro lado uma figura que na realidade, ela é muito inchada, muito forte, né? Uma empresa multinacional, uma empresa de âmbito nacional também aqui que possa fazer. Então, isso que visa proteção no ambiente consumerista. Você equalizar essa diferença de capacidade das partes relacionantes. Tá? Onde é que isso entra a administração pública agora? Eu estou retirando, ela via de regra está comprando o serviço ou produto, né? Então, será que ele seria o elemento hipossuficiente da relação? Via de regra, é maior que todo mundo está fornecendo para ela. Você vai ter difícil você conseguir uma pessoa que forneça alguma coisa para a administração que tenha poder maior que a administração pública. Então, você já tem uma quebra de racionalidade nisso. Não teria por que proteger, né? Porque não existe hipossuficiência da administração pública. Ele não tem esse problema de buscar solver as suas relações. Então, na questão lógica, temos isso. Na questão prática, técnica, você tem a previsão seguinte: quem define os elementos todos de contrato é a administração pública. Quando você licita, dispensa ou inexige licitação, quem define os parâmetros todos foi a administração pública. Você adere se quiser, você não é obrigado. Quando você vai convergir, vai tentar participar e vencer aquele processo, você está dizendo o seguinte: eu anulo tudo que está sendo colocado aqui dentro. Ou seja, ele estabeleceu todas as condições de justamente atender o que ele precisava. Entendeu? Com isso, o que acontece? O cidadão não tem hipossuficiência nenhuma, pelo contrário, vai conseguir hipossuficiência no fornecedor. Então não tem muita lógica para você fazer essa proteção.
Mas o STJ tem julgados nele aí entendendo que é possível que ele seja considerado hipossuficiente em algumas circunstâncias muito pontuais, né? Via de regra não. Então seria tolerado você, por exemplo, arguir em algum momento específico em que a administração pública teria sido hipossuficiente, portanto aplicar-se a ele o Código do Consumidor como consumidor à administração. Entendi. É muito vasto, né? Essa área, inclusive são muitas perguntas a serem feitas, mas eu gosto assim, de trazer algumas questões, algumas perguntas que são realmente exemplos do que aconteceu. Uma delas, por exemplo, uma empresa ela foi contratada para fazer uma reforma no órgão, tá? Porém, com a não continuidade de um governo, né, que é o caso, né? Essa empresa pode ser ressarcida por eventuais prejuízos, por exemplo, de ter sua força de trabalho ficado parado ou pelo seu contrato ter sido encerrado? O que eu falei do conceito agora aqui? Ainda do conceito. Eu já respondi ali atrás dessa pergunta. Quando eu trouxe os elementos do contrato, por que a empresa não pode desistir no meio do processo aleatoriamente? Porque existem obrigações recíprocas nisso. Uma vez contratado, você tem repercussões nesse contrato. A empresa se programou, contratou, manobrou, lançou no seu orçamento o que ela tinha que fazer, fez programação financeira orçamentária para aquilo, alocou pessoas, modificou pessoas de um ambiente para outro, né, de cidades inclusive movimentadas. Como é que fica isso então? A administração pode? Não, não pode. Então, qual que é o argumento, que é um argumento factual apenas? Mudou a administração. Sim, mas o que interfere no meu contrato? O contrato é para 4 anos, por exemplo, prestação de serviço? Sim, então as condições do contrato estão vindo por 4 anos. Permanece. Se você, na realidade, teve uma movimentação dessa ordem da administração e lhe causou prejuízo, você tem que ser ressarcido. Dano emergente do lucro cessante, inclusive. Você tinha a programação, e você fez a programação. Seu preço só foi possível praticar naquele valor baixo, que você tinha 4 anos para receber. Você lançou isso na sua conta, fez uma projeção, trouxe a tempo real e falou o seguinte, tempo presente, falou, eu consigo fornecer aqui por R$1.000 alguma coisa, porque eu estou fazendo por 4 anos. Se fosse para um ano, eu tinha que vender por 2.000. Entendeu? Quando você quebra o contrato no meio, toda a sua conta cai por terra. Você foi levado a induzido a erro e foi, na realidade, traído ali, né? Então, a administração não tem essa autoridade. E ela às vezes faz isso. Essa prática é comum. Só que você tem todo o resguardo do direito para poder justamente equalizar isso. Seria entrar com ação judicial realmente para discutir. Se a administração voluntariamente não admitir essa condição. Então, entendido. Porque, inclusive, uma coisa curiosa é o seguinte, um dos princípios da administração pública muito interessante é o princípio da continuidade. Só que você não vê em lugar nenhum isso aí, né? Exatamente. É uma coisa muito curiosa. É impressionante isso. Parece que acaba um governo, para ali, a coisa. Aí começa outra. Vou desfazer tudo. Desfazer tudo. É impressionante. E não deveria ser, porque não deveria ser. A administração tem como princípio fundamental a continuidade. Então, doutor, por exemplo, existem alguns problemas que muitas vezes acontecem com relação a questões de contratações de obras, né, e serviços de engenharia. Um deles é a questão de sobrepreço, aumento de custo. Você acha que esses problemas eles podem ser sanados anteriores a essa execução dos contratos? Ou inclusive até antes de um processo licitatório falho? Você acha que o processo é falho nesse sentido? Boa pergunta. O que acontece, na realidade, é o seguinte, em especial na obra de engenharia e arquitetura, são baseados em condições técnicas objetivas, né? Cálculo matemático, inclusive, você tem preço de produto, cimento, obra, vergalhão, tudo tem um preço possível. De novo, eu expliquei agora há pouco, em outra pergunta, que você tem condições de fazer projeções. Você tem lá uma inflação já mais ou menos definida, né? Você faz a projeção, incorpora no seu orçamento isso aqui, faz o custo, né, o tempo, hora que você vai gastar com isso aqui. Você consegue calcular muito próximo da realidade o que vai acontecer nesse processo, se você é conhecedor do seu assunto. Então, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, você atua, tem experiência e sabe que efetivamente depois que lhe passam o parâmetro objetivo de que será a obra, a encomenda que estão lhe fazendo, você tem que ser capaz de poder definir, né, com uma variação pequena no final do processo, o que será isso para mais ou para menos. Então, salvo aqueles casos de fato superveniente, em que causa um desequilíbrio geral em toda a estrutura, que não é o caso que a gente está falando aqui, mas assim, só nesse caso poderia justificar um sobrepreço, poderia justificar uma complementação de 100% no preço de uma obra ao final, do meio para o final. Via de regra, há um equívoco muito grande na elaboração da proposta, no projeto executivo, no projeto básico. Alguém errou feio nisso aí, né?
Quando você fala de trabalho, de pensar obras intelectuais, é mais complicado você dimensionar. Agora, arquitetura, engenharia, cálculo, você é obrigado a ter uma margem de variação pequena ali dentro. Senão o negócio não passa mais a ser exato, passa a ser uma variável muito grande, é um sorteio. Exatamente. Então, se você tem a projeção, você tem o processo executivo, você tem bem a definição dentro do projeto executivo, os cálculos, você é habilitado como profissional. Você consegue estabelecer uma condição para aquilo. Se não tem uma justificativa de que uma variação muito extemporânea é totalmente fora de contexto, imprevisível, né? Imprevisto, imprevisível, de um aumento abrupto de preço de algum insumo, não sendo isso, não tem justificativa nenhuma. Agora, tudo isso é acompanhável. Quando você faz um pedido para fazer um recálculo no custo da sua obra e você pede uma complementação de algum valor, tem que estar calçado com a justificativa. E, na minha visão, só poderia ser o quê? Aumento abrupto de algum tipo de insumo. O restante não tem justificativo. Então, você, por exemplo, você vai fazer uma fundação de alguma coisa, construir um estádio aqui. Você fez um cálculo, você olha que você acha que fazer a fundação aqui está um preço, você encontra um problema sério ali embaixo. Nesse caso, uma justificativa forte, imprevisto e imprevisível. Eu vou ter que recalcular o impacto na minha obra que vai ter, retrabalhar aquela fundação que não estava previsto, era só terreno, era só terra. Agora eu tenho, de repente, uma construção lá embaixo, eu tenho um lençol freático, sei lá, alguma coisa que encareça efetivamente. Você vai justamente fazer a precificação daquilo, ponto, o acréscimo vem só daquilo, mais nada. Então, fora dessas realidades, para mim é distorção. Entendi. O que, por exemplo, seria o regime diferenciado de contratações? RDC? O RDC foi criado para poder facilitar, agilizar a obra, trazer um pouco mais de critério objetivo para algumas obras específicas, né? Lá uma previsão específica também, é recente isso. Copa do Mundo, a questão vinculada à questão de saúde, segurança pública, presídios, né? Construção de presídios, são elementos muito peculiares, estão definidos lá na lei. A norma traz lá definida claramente quais são as abrangências que ela tem, entendeu? Então esse regime diferenciado, você vai aplicá-lo baseado justamente nesse tipo de objeto, só neles e pronto, né? Inclusive essa norma também vai ser revogada na época que a vigência plena da 14.133 iniciar. Entendi. A gente, no início do nosso bate-papo aqui, a gente falou muito com relação à questão de direcionamento, né? Realmente é uma preocupação que os órgãos públicos têm que ter bastante para não direcionar para uma ou outra empresa, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que o órgão público ele não produz nada para si próprio. Ele depende de outras empresas que sejam fornecidas os seus materiais, né? Mas, vamos lá, uma empresa que ela tem um software que detecta queimadas nas áreas de proteção ambiental, ela detém esse software. Ou uma empresa que também detém uma tecnologia de fazer um asfalto melhorado, por exemplo. Será que isso seria mesmo direcionamento ou o órgão público necessita desse material? Como é que ele faz para poder comprar esse tipo de material? Seria também nessa lei, esse regime diferenciado? Inexigibilidade. É a questão justamente daquilo, a falta de possibilidade de competição. Né? Se você vai cair numa questão dessa exclusiva, que só o cidadão tem, a condição, o que você tem que fazer é demonstrar que isso existe nessa condição. Né? Se você consegue comprovar realmente que só tem você com esse tipo de estrutura, não tem como ter competição. Para que o processo? É uma questão lógica. E tem essa previsão na norma. Então você pode utilizar a solução baseada nisso. Você vai verificar a impossibilidade de disputa. Então sai pela inexigibilidade. Entendi. Tá? Porque não é capaz na prática de se fazer uma disputa, porque não tem mais ninguém que concorra com você. Agora, o que acontece, as distorções é o seguinte, a regra existe, a regra é clara, inclusive, ela é bem objetiva. A tentativa, quando de alguém de má fé de fazer, é tentar acomodar a realidade dele naquela regra. A regra na condição dele. Então ele tem uma conveniência, ele quer que a regra acomode na conveniência dele. E isso é que as distorções começam ali. E é para isso que os órgãos reguladores existem. Para evitar essa acomodação na conveniência da pessoa, da pessoalidade, subjetivamente, entendeu? Mas os elementos estão prontos. Se você consegue demonstrar que efetivamente é diferenciado, a regra está pronta já. Você não tem que inventar a regra. É verdade. Tá? Não tem necessariamente que cair no RDC. O RDC são aquelas figuras previstas ali especificamente para os acontecimentos. Durante a Copa, já se foi, não tem mais como você sair por ali. Você tem construção de presídio emergencial por algum motivo.
questão não lembro se tem hospitais, questão de saúde vinculada. Você tem lá uma listinha lá de 5, 6 elementos em que cabem no regime diferenciado. Os demais estão fora, a regra normal do jogo. Entendi. Existe também uma possibilidade, né, de se fornecer, por exemplo, um exemplo, né, um mobiliário se baseando em padronização, né, que, se eu não me engano, se o órgão público já tem acho que até 75% de um tipo de mobiliário que já existe ali no órgão, ele consegue, a partir daquilo ali, fazer uma padronização para que o órgão seja, né? Agora, existe também essa possibilidade de padronização para projetos, para obras de engenharia? Então, como eu te disse anteriormente, assim, a sua resposta é possível baseada no que eu tinha dito antes, inclusive, com relação aos conceitos. Tá? Eu gosto de trabalhar nos pilares da estrutura, que você tem que entender o racional, porque ele responde várias questões. Nesse caso que você me trouxe agora, você tem mais empresas que conseguem atender o objeto. Então, não é o caso de inexigibilidade, porque tem mais quem atenda. Mas você tem uma regra fixada para dispensa. Lá tem os critérios objetivos traçados na lei também que permite que você então faça uma dispensa justamente para poder manter um layout, manter uma estrutura, manter um perfil, né, para não ficar aquela coisa descasada. Então você tendo dentro dessa possibilidade, se o que você está perguntando, por exemplo, calha nesse perfil, você consegue fazer. Entendeu? Então a questão por que eu não estou disputando, que é a regra? Não estou disputando porque eu não tenho possibilidade de disputa. Então você está exigindo. Né? Você não tem como fazer disputa e não exige a licitação. Ou a dispensa, porque eu tenho os critérios lá, padronização, manutenção daquele layout e outras acomodações que têm justificativa real de existirem. Entendeu? Então, se você define nesse parâmetro, você consegue sair por essa solução. Entendi. Ele é possível, em mais de um critério. Tá? Agora, tem que estar atento a esses critérios básicos aí, são essas referências técnicas. Não é assim, o administrador deu vontade hoje de fazer uma questão e vou comprar uma coisa. Não é assim que funciona. Os critérios estão definidos. A distorção está no mau uso dos critérios. Entendi. Entendeu? Ok. Doutor, olha, realmente são muitas perguntas, né, que surgem nessa área de licitação. Com certeza as empresas de arquitetura e engenharia que querem ingressar nessa área, nesse ramo, né, digamos assim, nesse nicho de negócio, elas possam se adequar e poderem seguir nesse caminho de licitação e fornecimento para órgãos públicos, porque é uma área muito grande, né? E, sinceramente, com certeza, gostaria, sinceramente, de te pedir para que voltasse outras vezes aqui ao nosso canal, para, inclusive, com certeza vão surgir outras dúvidas nessa área de licitação, que é uma área bastante abrangente. E eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações finais aí para os nossos ouvintes, as pessoas que vão assistir, sobre ainda nesse tema. Maravilha. Agradeço mais uma vez aqui o convite, fiquei satisfeito de poder falar de um assunto que eu acho muito interessante, que é a licitação pública. A área de engenharia e arquitetura é uma área muito dinâmica, e ela tem acomodação em vários segmentos sociais, então você vê, é muito dinâmico, pungente, né? Então, para os colegas que têm interesse em fazer, aproveitem mais uma alternativa que vocês têm, de poder atuar junto à administração pública, né? Porque é um demandante muito grande, ele compra muito, ele contrata muito serviço, e por mais que pareça um bicho de 7 cabeças, não é. Se você está bem orientado, está bem aconselhado, você transita com tranquilidade nisso, tá? Depois que você acostuma a fazer o processo, ver como é que funciona, tem um checklistzinho tranquilo de fazer ali, você segue bem com tranquilidade. Vai caber a você, como engenheiro, como arquiteto, saber se aquele perfil de negócio atende à sua pretensão como empresário, né, como profissional. Porque o negócio em si não deixe de fazê-lo, porque entende que, às vezes, por não conhecê-lo, que ele é muito burocrático, ele é muito complexo e ele é inviável. Não, ele é bastante viável, desde que você esteja caminhando com uma pessoa que entenda, né? Então, só verifique se está na sua acomodação, na sua vontade, e siga e seja feliz, porque você é um grande demandante, uma grande oportunidade de negócio. Ótimo. O senhor gostaria de deixar seu contato, Instagram ou página na internet, para que as pessoas possam acessar e conhecer mais um pouco do seu escritório, do seu trabalho? Eu posso deixar para o seu contato com vocês aqui no meu celular, se puder fazer algum tipo de... Deixar aqui com vocês aqui, sim. Depois coloca no rodapé do vídeo, uma coisa assim, né? Tá bom. Se você quiser acessar, eu deixaria os contatos. Tá, né? Com certeza. Fica mais fácil o pessoal já dar o linkzinho e tudo. É verdade, é verdade.
Olha, nós gostaríamos realmente de agradecer essa aula que nós tivemos aqui hoje, foi muito instrutiva. As pessoas que com certeza trabalham nessa área de arquitetura e engenharia, que querem ingressar nesse ramo, né, de licitação, é um ramo muito bom de se trabalhar. É claro que você precisa ter pessoas que sejam, que te direcionem para que você faça um trabalho perfeito, né? E queremos agradecer a vocês que nos assistiram até agora. Por favor, continue dando o seu like, continue divulgando o nosso trabalho aqui, porque é um trabalho voltado mais para você que é o profissional de arquitetura e engenharia. Mais uma vez agradecemos a vocês por estarem nos acompanhando e terem assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Um abraço.